Oi, bora conversar um pouquinho? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque tá numa fase que parece que não vai acabar. Um trabalho que te deixa infeliz, ou pior, a falta de um trabalho, contas se acumulando, pessoas precisando de você, e você aí sem conseguir fazer nada. Isso pesa. Pesa e te preocupa de um jeito que não é só financeiro. Acaba afetando seu mental e seu emocional. Eu te entendo. Até porque isso não é exclusividade sua. Acontece com muitas pessoas. Eu sou uma delas. Eu atualmente não estou morando no Brasil, mesmo sendo brasileiro. Eu estou em outro país. E eu sei, isso parece muito uma história de sonhos realizados, mas a minha situação aqui tá difícil. Teve uma época em que eu fiquei desempregado. Isso me assustou porque eu tinha que ajudar minha mãe a se sustentar. E o pior não era só não ter emprego, é que eu também não tinha transporte. Eu tinha acabado de chegar no país. Então eu não tinha transporte para procurar vaga. Então tudo que eu podia fazer era sentar e esperar. Esperar alguém me passar uma indicação, esperar uma resposta, esperar uma aceitação de trabalho. Esperar. Era tudo que eu podia fazer. E o mais desesperador, além da situação, era a sensação de impotência. É que eu me sentia como se eu não estivesse fazendo o suficiente, sendo que eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Esse é um problema que muita gente tem. Esse é um problema que acontece com muitas pessoas. É um problema que te corrói. Você se cobrar fazer algo, sendo que você não pode fazer nada. Foi nessa época que eu comecei a repetir até uma frase para mim mesmo. Quando eu menos esperar, isso aqui vai virar só uma história que eu vou contar para os outros. Era o que eu sempre pensava para tentar me acalmar nessas horas. Era tudo que eu podia pensar. Mas o que me deixava feliz era que essa frase meio que sempre virava verdade. Quando eu menos esperava, acabava que já tinha passado 2 meses e eu olhava para trás e percebia que aquilo que já me preocupava não me preocupou mais. Virou só uma história, como eu tinha dito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer você que está assistindo se identificar com a minha situação, mas eu quero te deixar com uma imagem que resume bem o que eu aprendi. Algo que eu tava pensando, uma metáfora que eu tirei de algum lugar, mas eu não lembro exatamente de onde eu tirei. Então, vou dizer que eu inventei. Quando você está esperando um ônibus no ponto, o que você pode fazer para fazer o ônibus chegar mais rápido? Nada. Você não pode fazer nada. O ônibus vai chegar na hora que ele chegar. Você pode andar de um lado para o outro, olhar o relógio, ficar irritado, ansioso. Ele ainda vai chegar no horário que ele for chegar. Você não pode fazer nada para acelerar ele. E é assim que eu vejo certos momentos da minha vida. Tem fases da nossa vida que você simplesmente não tem controle. Tentar forçar o controle onde ele não existe só aumenta a ansiedade. Eu não estou falando que é para você parar de agir. Eu estou falando que é para você parar de pensar demais. Não pense demais. Se você não tem o que fazer, então por que está se preocupando? Você só está ficando mais ansioso, tentando pensar em como resolver um problema que não está no seu controle. Assim, tudo que você conseguir fazer, que tiver no seu controle para melhorar a sua vida, para chegar mais perto dos seus objetivos, faça. Continue andando em direção ao que você quer. Continue se esforçando. Só que entenda o seguinte, você vai ter que parar para descansar alguma hora. Não só vai ter que parar para descansar alguma hora, mas em algum momento vai acontecer algo que você não vai ter controle, que vai te impedir de continuar correndo em direção ao seu sonho, e você não vai ter nada para fazer a não ser esperar essa fase passar para poder voltar a correr. Tem dias, sempre vai ter dias que você vai render mais na sua evolução pessoal, render mais nos seus objetivos, dinheiro, não sei. E tem dias que não vai render nada, você vai ficar estagnado. Mas aproveita esses dias para descansar. Só se lembre de sempre certificar que você está se movimentando mais do que você está parado. Que você está trabalhando, que você está se esforçando mais do que você descansa. Agora algumas dicas para você que também passou por uma fase parecida a essa que eu disse no início do vídeo. Você está agora passando uma fase difícil? Tenta fazer 2 coisas. Primeiro, tenta se convencer que tudo isso vai passar. Eu sei, é difícil. É difícil você se convencer que tudo isso vai passar. Mas tenta. Ou então faz o que nem eu fazia, que era ficar repetindo na minha mente que tudo isso, quando eu menos esperar, eu vou piscar o olho e tudo isso vai virar uma história. Vai ter se passado 1 mês, 2 meses. Isso é uma boa, que é você entender que os dias passam rápido.
Então, do mesmo jeito que a gente tem pouco tempo de vida, digamos assim, para aproveitar, do mesmo jeito as nossas piores fases vão acabar rápido também. Essa é uma boa maneira de você se acalmar, é você pensar que 2 meses, 3 meses passam rápido. Agora, a segunda dica que eu dou para você é tentar olhar para uma coisa pequena que ainda está sob seu controle. Tentar fazer algo que você ainda pode fazer naquele momento. Por exemplo, mandar uma mensagem, procurar uma vaga, estudar alguma coisa, qualquer coisa que seja realmente importante. Vai por mim, isso já vai tirar um peso das suas costas, você vai se sentir um pouco menos inútil. Sendo que você não é inútil, você só tá num momento em que você não tem o que fazer. Ultimamente aquele clichê de a vida é uma montanha-russa tá fazendo muito sentido pra mim. Eu tô passando por várias subidas e descidas. E tem momentos até que parece que eu tô preso no meio do caminho da montanha-russa e ela não sobe nem desce. Eu desejo pra ela subir logo e ainda continuo no caminho reto. Mas depois, quando eu menos espero, ela começa a subir. A gente tem que aprender que a gente não pode resolver todos os problemas. A gente não pode resolver todos os nossos problemas, a gente não pode resolver todos os problemas do mundo. Tentar resolver todos é um gasto de tempo. Tenta sempre resolver o máximo possível, o que realmente é importante. Na verdade, não diria nem o máximo possível, eu diria tentar resolver os problemas realmente importantes e urgentes. Porque tem problemas que realmente não dá para resolver. Nada acontece da noite pro dia. Você não vai conseguir, depois desses conselhos aqui, esses 2 conselhos bem fraquinhos aí que eu dei hoje, você não vai mudar todo o seu mindset. Então começar a vender curso de 20 mil reais por mês e mudar toda a sua vida. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Sei que é meio motivante eu falar isso, porque é uma frase verdadeira. Nada acontece da noite pro dia. É uma frase verdadeira, mas é uma frase meio desmotivante. Paciência é uma das virtudes mais difíceis de se ter. Mas olha, talvez a fase que você está vivendo agora talvez não seja o seu fim. Ela pode ser só um pedaço da sua história. Segura firme e continua andando. Mesmo que vá em passos lentos, mas continua andando. Continua acreditando. Mesmo que você esteja só no seu limite, tenta estender esse limite um pouquinho mais e continua. Porque um dia, quando você menos esperar, quando você piscar os olhos, você já vai ter se passado 2 anos, 3 anos. Você olhar para trás e falar, ainda bem que eu não desisti. Continua caminhando. Talvez você só esteja no meio do caminho. Eu acredito em você. Você vai superar. Os tempos difíceis são passageiros.